Ei, estudante, aqui quem fala é Manuel Cabral e vamos hoje falar então sobre conversão de unidade. Conversão de unidade é um conteúdo que cai em diversas matérias, seja ela química, matemática e física também, certo? Então, eu vou estar tratando ela aqui como uma parte do conteúdo de física, mas que você fique ciente que pode cair em qualquer prova, beleza? Então, vamos lá para a parte de conversão de unidade. Essa aula eu dividi ela em 7 blocos, certo? Para ficar mais fácil e mais didático para vocês, beleza? Então, vamos lá para a tela do computador. É muito comum, né? Tanto na física, na matemática e na química, que precisamos converter algo, converter uma determinada unidade para uma outra que facilite a utilização, beleza? Então, essa conversão ou transformação, para que as unidades informadas sejam compatíveis, as unidades entre si fiquem de forma correlacionadas. Dessa forma, conhecer as regras de conversão de unidade é de grande interesse de nós, que vamos fazer provas e até mesmo para a nossa vida de uma forma geral. Para desenvolvermos corretamente todos esses exercícios propostos na prova, no nosso dia a dia, vamos correlacionar essas questões com o nosso dia a dia. Exemplo no caso, se você tem $100, você quer converter para o real, então você vai precisar fazer uma conversão de unidade, beleza? Do dólar para o real e assim sucessivamente, beleza? Para então nós transformarmos um número de uma unidade para a outra, a unidade ela precisa ser do mesmo sistema decimal. Como assim, Emanuel? Nós não podemos, no caso, converter segundos com graus Celsius, pois não tem nada a ver um com o outro. Um é relacionado a tempo, outro relacionado à temperatura. Então, nós não podemos relacionar coisas distintas, beleza? Então, para isso basta o valor da primeira medida ser equivalente ao valor da segunda. Com isso, então, a gente vamos conseguir realizar a conversão dessa unidade. Nesse método, multiplicamos o valor original por um fator então chamado fator de conversão, que está especificado aqui. Mas o que é especificamente esse fator de conversão? Vamos lá. Vamos supor então que nós tenha 1 minuto. 1 minuto é a mesma coisa de 60 segundos, correto? Então, ele corresponde ao mesmo fator, apesar de estarem em unidades distintas e com um valor total diferente também, certo? Mas, se nós observarmos, temos que 1 minuto é igual a 60 segundos. Assim, nós podemos fazer uma relação. Se nós dividirmos 1 minuto por 60 segundos, nós vamos ter o quê? 1. Então, a razão e a proporção desse elemento é 1. Por quê? No momento em que nós convertermos, né, ou em cima ou embaixo, vai ficar dividido e ficar somente o elemento unitário, o fator de conversão. Beleza? Então, de uma forma geral, se nós fizermos ao contrário, colocar 60 segundos por 1 minuto embaixo, vai dar o mesmo valor que vai ser 1. Beleza? Então, essa expressão gera esse fator de conversão. O fator de conversão, no caso, é o próprio elemento 1, pois não pode sofrer alteração nessa conversão. Beleza? Isso aqui que a gente determinamos aqui, que 1 minuto sobre 60 segundos é igual a 1, não é a mesma coisa que isso aqui, ó. 1 sobre 60 é igual a 1 ou 60 igual a 1. Por que, Emanuel, não é igual? Porque não estamos colocando unidades de medida, certo? Para que isso seja igual ou determinante, precisamos dessa unidade, beleza? Sabendo disso, então, vamos partir então para algumas regras de utilização referente, certo? Se nós temos os múltiplos, submúltiplos
nós também temos a unidade fundamental. A unidade fundamental, no caso, um exemplo, no caso, o metro. O metro ali é considerado a unidade fundamental. Grama, litros e entre outras unidades, esse elemento, no caso, é a unidade fundamental do procedimento. Com isso, vamos fazer representações para você ver o passo a passo dessa determinação. Sabendo disso, nós temos duas formas de representar, formas que, para mim, facilita a visão, facilita a visualização e o aprendizado. Como assim? Vamos para a primeira representação, que é a representação em forma de tabela, que nós temos aqui a unidade fundamental no centro, certo? Tudo que vier para a esquerda será os múltiplos e tudo que vier para a direita será os submúltiplos, beleza? Então, sabendo disso, nós vamos ter uma substituição aqui para facilitar isso. Primeira dica, que você deve observar é o seguinte: você deve olhar a unidade que você está e a unidade que você quer chegar. Vamos supor então, se você está aqui em hecto e você quer chegar em décimo. Então você sabe que vai ter que vir de hecto até chegar em décimo, certo? Então, aí a partir daí você vai conseguir determinar se vai ser necessário uma multiplicação ou se vai ser necessário uma divisão. Nesse modo aqui, nesse método de representação em tabela, ele ocorre da seguinte: quando movimentamos da esquerda para a direita, você multiplica. Pode ser por 10, por 100, por 1000, dependendo do padrão. E se nós andarmos ao contrário, da direita para a esquerda, toda vez que andarmos uma, a gente divide pelo valor padrão, pelo valor base, certo? Contando então a quantidade de casas que nós andamos. Se nós andarmos 3 casas e for para a direita, nós multiplicaremos 3 vezes o mesmo valor. Vamos supor que seja 10. A gente multiplica 10 vezes 10 vezes 10. Beleza? Agora então, mostrando a outra forma de representação, que é considerada como a representação em escada. A representação em escada, de uma certa forma, é mais fácil de a gente entender. Como assim? Se a gente estamos em quilo e nós queremos descer a escada, consequentemente iremos exercer uma menor força, um menor gasto calórico. Vamos supor então, comparando com o gasto calórico. Então, com isso, a gente vai fazer o quê? Vai ganhar calorias. Então, saindo de quilo para hecto, a gente vai ganhar. E se for ao contrário, para subir a escada, a gente vamos gastar mais calorias, correto? Então, consequentemente, com esse maior gasto de caloria, nós vamos perder valor, diminuir o valor, certo? Então, ficamos determinados com essa dica o seguinte. Então, com isso nós vamos ter o seguinte: ao subirmos a escada, a gente vamos o quê? Dividir. Ao descermos a escada, a gente vamos multiplicar. Devido à analogia da descida, todo santo ajuda, Como aquele velho ditado popular, para subir já dá um pouco mais de trabalho. Então, por esse motivo, com essa analogia, beleza? Agora então, nós vamos falar sobre as grandezas mais utilizadas, sobre as grandezas que nós utilizamos mais, tanto nas provas quanto no nosso dia a dia, já que as provas hoje estão cada vez mais contextualizadas com o nosso meio, certo? Vamos ver algumas dessas representações essas do Sistema Internacional de Medidas, certo? Então, nas próximas aulas, nós vamos ter uma determinação e uma definição melhor de cada um caso desse. Um exemplo, no caso, o metro, quilograma, metro, a grama, litro e assim sucessivamente. Vamos determinar isso, beleza?
sem pressa, vamos devagar e dando continuidade aqui. As mesmas regras que a gente utilizava para os casos anteriores para os múltiplos e submúltiplos, vamos utilizar aqui também, que é a questão dos símbolos dos prefixos não são espaçados entre eles, beleza? Não tem aquele espaçozinho entre uma letra e outra, beleza? Os prefixos compostos não podem ser formados por justaposição, no caso ter dois prefixos, certo? No mesmo elemento. Relembrando novamente, a unidade de massa ela é a unidade base, cujo nome contém um prefixo. Os múltiplos e submúltiplos são formados pelo acréscimo dos prefixos à palavra grama, beleza? Quilograma, miligrama, micrograma e assim sucessivamente. Porém, nunca pode ser dito microquilograma, beleza? Não pode ter os dois prefixos juntos para pronunciar. E como falado também, um prefixo não deve ser empregado sozinho, só é para ser empregado quando tiver valores, beleza? Então, na próxima aula, daremos então continuidade à parte de conversão de unidades. Agora, na próxima aula, já indo um pouco para a mão na massa, para praticar mesmo, beleza? E nos vemos então na próxima videoaula.